A Montanha Mágica 51. Estou ali na página 223 da Companhia das Letras. O subcapítulo. A gente começou agora o capítulo 5 e o subcapítulo é Sopa Eterna e Clareza Repentina. Eu nem sei se o livro chama isso de capítulos. Eu tava pensando agora mesmo. Seria melhor a gente chamar de parte, né? Então, na verdade, são romances. O romance é dividido em 7 partes. Acho que eu vou começar a chamar assim a partir de agora. E se todo mundo já chama assim, me desculpe pela falta de rigorosidade no jargão. Então, parte 5, o primeiro capítulo dessa parte 5, chamada A Sopa Eterna e Clareza Repentina. Ok. Então, ali no meio da 223, tem o seguinte. Vamos pegar aqui. De forma que o tempo constituía um adversário facílimo de vencer, para quem tivesse a cabeça repleta de pensamentos e dispusesse, além disso, de todo um orbis pictus na mesinha de cabeceira. Ok. Então, primeiro de tudo, a gente pensaria orbis pictus deve ser um livro, né? Então vamos bola pra frente, mas não é só isso. Então, primeiro, o que é orbis pictus? Depois vamos tentar ver o que está acontecendo. Orbis pictus é considerado por muitos o primeiro livro didático infantil com figuras, né? Eu não vou lembrar os séculos, desculpa por não fazer essa pesquisa histórica, só estou pensando do que é importante para nós. Basicamente, antes do Orbis Pictus, em alguns países, né? Lembre-se que até pouquíssimo tempo atrás a educação consistia em aprender latim, né? O latim ele foi a língua de comunicação, como é que a gente chama isso? A língua franca do mundo culto, né? O latim fazia esse papel. Então, ser culto, ser educado, significava aprender latim. Mas o que acontecia? Era muito difícil. Imagina, você pega uma criança e o latim ele pode ser explicado de um modo extremamente lógico, né? O que por um lado é bom, mas por outro lado pode ser um pesadelo para qualquer criança. Simplificando, mas só para dar para você uma noção, né, dessa complexidade. Sabe o que a gente chama de conjugação verbal? Conjugação verbal é você pega um verbo, correto? E você tem que mudar esse verbo de acordo com a pessoa. Mas no final das contas é a mesma coisa, né? Como, comer, comia, comerão, comera, comeu e assim por diante. Significa mais ou menos a mesma coisa, só que dependendo da pessoa, dependendo do tempo, eu vou mudar esse final de verbo, correto? Bom, a gente tem essa mudança de final para substantivos também, né? Então, por exemplo, no português a gente fala vamos lá, menino, menina, meninos, meninas. Beleza. Então a gente tem essa mudança de se é feminino, masculino, se é plural ou singular. Ótimo. Então a gente tem que aprender essas coisas. Tem línguas que são mais simples em relação a isso. Vamos pegar, por exemplo, o inglês. O inglês tem uma conjugação verbal extremamente econômica. Se a gente pega o verbo mais complexo do inglês, né? Que é no quesito conjugação verbal, é claro, que é o verbo to be. Então a gente tem lá no presente am, is, are. Então conta comigo. No passado was, were. No particípio been. Aí a gente poderia incluir o ing, been, né? B-E-I-N-G. Tá bom. Então a gente tem
7. Mas eu estou pegando o verbo mais complexo do inglês. Vamos pegar um verbo normalzinho. A gente tem o verbo, por exemplo, walk, que é caminhar. Então a gente tem walk no presente, walked no passado, walked no particípio. E aí tem tipo walks, que coloca um S, mas nem precisa lembrar de nada, porque é o S para todas as pessoas, menos para o have. E walking, que é ING, mas também é a mesma pessoa. Perceberam? Basicamente são dois verbos. Bom, duas formas do verbo. Então, para mostrar que a língua pode ser mais simples. O inglês, por exemplo, não fica colocando o plural e feminino, masculino em adjetivo, né? Tá. Não, acho que é interessante. A gente está aqui num vídeo de digressão. O que é interessante e é bom por si mesmo. Então, por exemplo, no português a gente fala a menina bonita, o menino bonito, as meninas bonitas, os meninos bonitos, ok? Então vamos traduzir isso como cute, que é esse bonito. Então a gente fala a cute girl, a cute boy, two cute girls, two cute boys. É um adjetivo só, perceberam? Então só para mostrar isso. O latim, pessoal, leva isso às máximas consequências, leva isso ao extremo. Não só a gente vai ter tudo isso que eu falei para vocês, como se existisse conjugação de substantivo. E não só plural, conjugação, porque conjugação se aplica a verbo, né? Não só para plural e singular, mas para marcar a função sintática de um elemento numa frase. O que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, vamos pegar o meu nome, né? Jacobus, em latim. Se numa frase eu estou fazendo alguma ação, se eu não me engano, meu latim é muito precário, ok? Não confie em mim. Eu quero pegar a ideia. Não estou aqui para ensinar o latim para vocês. Então, se eu estou fazendo alguma ação numa frase, então o Thiago está batendo em alguém, né? E então vai ser Jacobus. Se eu estou recebendo essa ação, se eu estou apanhando, alguém bate no Thiago, aí vai ser Jacobum. Se aí tem as outras relações sintáticas, né? Se eu sou objeto indireto, se eu tenho a posse na frase, então meu nome vai ter Jacobus, Jacobum, Jacobi, Jacoborum, se eu não me engano, e Jacoba. Ok? Então são várias frases. Agora imagine, para cada palavra que vocês aprendessem no latim, você é uma criança. Para cada palavra que vocês aprendessem no latim, vocês iam ter que aprender tabela, depois de tabela, depois de tabela, depois de tabela, depois de tabela, para não só verbos, substantivos, adjetivos. Ok? Mais ou menos quem já tentou aprender uma língua latina, né? Francês, espanhol, italiano, romeno talvez, se tiver alguém aí, sabe que principalmente, por exemplo, no francês, no espanhol, pelo menos são as línguas que eu tive contato, né? Um problemão enorme é ficar conjugando o verbo, né? Então o verbo saber, yo sabo, yo supo, yo sé, yo saber, saberé, o que é certo? Aí você vira aquela salada, né? Eu subi e assim por diante. E aí é um trabalhão pra gente decorar esses verbos, né? Facilita de um lado, porque, claro, é similar com o português, complica do outro, porque os que não são similares a gente tem que lembrar. Agora imagine você fazendo esse esforço para uma língua que não só você tem que aprender vocabulário, mas você tem que aprender esses tipos de declinação, né? Você tem que aprender para tudo. Então são tabelas depois de tabela. Imagine o sofrimento que é, né? E aí é claro que as crianças tinham que levar bastante tapa na nuca, porque eles erravam a todo tempo, né? Então esse Orbis Pictus é o primeiro livrinho que tentou ensinar latim de um jeito diferente para as crianças. Então
Eu vou colocar o link, pessoal, aqui na descrição, se você estiver interessado, é uma coisa legal. São figuras simples, né? A gente tá falando lá do começo da imprensa, ou quando a gente não tinha essa tecnologia muito... E aí, por exemplo, tem uma figura lá de um campo. Aí você tem o sol, o próprio campo em si, uma árvore, uma pessoa arando, né? Uma nuvem, etc. E aí você tinha sol na tua língua, sol em latim, perto do desenho. E aí com todos os desenhos. Isso começou, puxa vida, se eu não me engano, em um dos países escandinavos, se eu não me engano. Mas é claro, essa obra foi traduzida para o mundo inteiro, e aí você teria, por exemplo, no português, a palavrinha, aquele desenho bem tosquinho, assim, sabe? Bem legal ver esse arquivo. Vejam. Teria aquele desenho bem tosquinho e a palavra em latim. Desse modo, pelo menos no vocabulário, pelo menos você teria como ensinar as crianças alguma coisa sem precisar entrar nessa história. Imagine, você vê uma frase no latim, você tem que pensar, tá, o que é sujeito, o que é verbo, o que é objeto, o que é objeto indireto. Porque dependendo disso, você vai ter que mudar a palavra. Então, é uma tentativa de não jogar a criança nesse mundo todo mais lógico, né? E de ensinar algumas coisas por desenho. Então, isso é o Orbis Pictus. Eu vou terminar esse vídeo em 1 minuto e vou gravar a parte 2, porque a minha pergunta para você é: por que raio de motivo o Hans estaria com o Orbis Pictus na mesa de cabeceira dele? Essa é a minha primeira pergunta. O que ele está fazendo com aquele livro? E segundo, pergunta de português agora, digamos, todo um Orbis Pictus, todo um... O que é essa... Por que não de pensamento dispusesse, além disso, de um Orbis Pictus na mesinha de cabeceira? Que impressão que você tem quando você escuta essa expressão, todo um, ok? Todo um Orbis Pictus, né? Se eu falo que sei lá, uma pessoa que respeita a moral muito grande, ele cria várias regras, e eu falo que ele dispõe de toda uma força policial dentro dele para monitorá-lo, né? O que você entende por isso, ok? Próximo vídeo eu começo a gente tentando responder essas perguntas.